todos. Estamos aqui para uma reunião extraordinária cujo único ponto é exatamente a aprovação da prestação de contas relativa ao ano de 2023. Aqui cabe, como sabem, como vocês sabem todos, uma introdução no sentido em que ela só foi apresentada agora devido exatamente ao problema que deu no ataque informático, cujo ataque ocorre logo em dezembro, e, portanto, também houve posição de dívida que, por exemplo, deveria ter transitado, sendo que o valor não é nada comum, temos logo 70 mil euros, e por outro lado também perderam completamente toda a informação de todos os serviços, portanto, de todos os softwares, eles foram todos recolocados, uns perderam mais, outros perderam menos, mas o que implicou, efetivamente, ao longo de todo o ano, nesse caso até dia 10 de julho, por aí, acertar todas as questões de 2023, nomeadamente todo o registro de 2023 em termos contabilísticos, de faturação, de clientes, de base de dados, de recuperação de contas, de novo lançamento de ordens de pagamento, novo lançamento de contratos, novos lançamentos em pessoal, uma base de dados enorme e muito complicada, porque também houve uma reposição obrigatória e essas questões todas, portanto, como devem imaginar, foi salomónico, mas de qualquer forma os serviços, dentro daquilo que lhes foi possível, terminaram com o trabalho em junho, depois veio também a consultora no âmbito do património para regularizar as situações todas, e finalmente, logo que tínhamos tudo pronto, veio então proceder-se ao fecho de contas do ano 2023, que foi novamente registrado em software, ao mesmo tempo andámos com 2024, como devem entender, para não pararmos aquilo que é essencial. E depois então, os revisores de contas tivemos toda a semana passada, para analisar aquilo que foi feito e emitiu então um parecer sobre a certificação legal de contas, que está tudo em ordem, como vamos já ir falar, e que será apresentada, porque ela tem que ser apresentada em termos da Assembleia, da Câmara Municipal. Relativamente ainda a esta questão, é importante referir que em 2022 não há dados comparativos, só o há no âmbito do documento que estamos a observar, ou seja, em termos de prestações de contas é possível, porque elas foram certificadas, portanto nós aí estamos descansados e, portanto, essa é a comparação que também se faz anualmente com a apresentação da prestação de contas. Por outro lado, o próprio Tribunal de Contas, nós desde janeiro que estamos a contactar com eles, foi informado de toda a situação, contactou ou aceitou a situação e o procedimento que estava a fazer, que era a recolha de toda a informação do ano 2023 e colocação de toda a informação, base de dados, registros, faturas, receita e despesa do ano 2023, assim aceitou, que foi dito não só por e-mail, mas também por ofício. Dito isto, relativamente à questão da revisão da prestação de contas, o que vos posso dizer, que eu já vos entreguei, tal o parecer, este é um documento sumamente técnico, do qual nós aí, no relatório, coisa que também se deve fazer, que é introduzir no âmbito dessa prestação de contas um relatório, seja ele mais resumido ou menos resumido, sobre as atividades que dão lugar à assunção da despesa, como também da receita, e portanto vocês têm aí um resumo mais ou menos alargado daquilo que foi feito, projetos que foram concluídos. Nós transitámos em 2022, foi ano em plena execução, portanto muitos terminaram no ano de 2023, nomeadamente a questão da casa mortuária, ela ficou só concluída com a fase 2, que é o novo suporte. Nós ainda continuamos com a fase 1, que era a construção da casa mortuária em si, do edifício, e depois houve o lançamento em 2023 dos projetos da terceira fase, que veio com o acesso que não estava adaptado às circunstâncias e às mudanças que sofreram, tendo em conta a falta de xisto e a ocupação de xisto em todo o acabamento, isso sofreu uma alteração da substituição por granito. Essa obra também iniciou nesse mesmo período, portanto em 2023, e como sabem também já ultimámos todas as questões de iluminações, aos condicionados, enfim, mas isso ficará para outra altura, para falarmos de forma muito longa sobre o projeto. Depois houve também a conservação e a habitação dos morais do Castelo Moura, que faz um troço nascente norte,
Houve nesse procedimento trabalhos a meio que levaram depois ao rebelião, portanto há outro trabalho que era a torre que estava em pior estado, que é aquela ao princípio, e portanto esse também foi desenvolvido, terminado no ano de 2023. Depois houve também, no sentido interpretativo, foi dada por concluída também essa obra, que é a modificação do edifício. Foi lançada a empreitada da fachada, que também não estava incluída, portanto essa situação também foi efetuada e foi também feita iluminação cênica em toda a fachada. Depois, relativamente também, nós terminámos, ele iniciou, mas terminou-se o muro de suporte da Rua do Mirador e depois ainda fizemos os trabalhos de suporte no muro do Beco do Mirador, que tinha caído com as chuvadas em 2021, de uma enorme chuvada que houve em setembro desse mesmo ano. Procedemos também ao serviço de levantamento e a elaboração do projeto do muro do mercado, do lar, exatamente, e depois procedemos também ao projeto de reabilitação do caminho 2023, apenas à consolidação do estudo do crédito, do procedimento em si. Depois foi também terminado os planos integrados de inovadores do combate ao sucesso escolar, com a questão da plataforma SIGA, que já temos falado algumas vezes, que tem a ver com a parte de educador, ligar educador, educando e professores no seu normal comunicação em termos de situações escolares e outras, e também a marcação de almoços e outras situações, mas pronto, tenham lá hoje, por via de acesso online, a toda a informação sobre os seus educandos. Fez também várias programações temporais, físicas e financeiras nos planos de ação de justiça urbana, nomeadamente o 1, nomeadamente o 1 não, que foi necessário, o 4 e o 3, ou seja, a casa mobiliária, seria interpretativo. Depois houve algumas situações também de passagens hidráulicas e outros trabalhos em alguns caminhos municipais. Houve uma intervenção também na estrada das Bicas, com a colocação de betão nas bermas ao longo do percurso. Isso terminou também já neste ano. Depois houve também, entre outros, em Caçalobo e Jacofri, sobretudo foram os sapadores que removeram muito do que estava naquele barranco. Foi feito também um melhoria nas escadarias dos taleiros municipais. No Jardim do Mirador foi feita uma remodelação porque estavam todas partidas as mesas e colocaram-se em madeira. Aquilo estava com então, e os azulejos estavam partidos e estavam-se a cortar, portanto foram substituídos, como também foi nas piscinas. Depois também foi feita uma intervenção no lago, porque ele estava completamente roto, portanto estava sempre a esvazar água, e foi tentado então recuperar essa situação. Foi também terminado o dos celeiros, o número que está nos celeiros. No campo de futebol foram colocadas 4 postes com redes para evitar a saída das bolas e, sobretudo, que se percam as bolas e também que as bolas fiquem danificadas para baterem em rocha. Foram ainda, e aqui mais, possivelmente, com maior afetação em termos de população, foi no baldio, foi recuperada completamente as bombas de transferência, portanto, na estação de transferência, exatamente de bombagem dos esgotos, foram levadas todas as máquinas e todas as bombas, inclusive o quadro elétrico. Na Rua de Timor, persistem também de avisar já há alguns anos, então as bombas não funcionavam. O que se decidiu foi também imediatamente fazer uma intervenção de toda a modificação dessas bombas e também do quadro elétrico. Depois houve algumas substituições e novos equipamentos de ar-condicionado em alguns equipamentos, nomeadamente na incubadora, no posto-turismo, no centro de fisioterapia, onde não havia. Portanto, onde estava estragado, no caso do centro de fisioterapia, onde não havia no posto-turismo, na incubadora também não existiam. Neste momento só tem mesmo os corredores, portanto ainda tem que se ver, são muitas salas, tem que se ver agora com a eficiência energética, essa situação. Pronto, depois já aqui mais... A fisioterapia foi este ano, no ano passado. A fisioterapia foi este ano. Eu não fui informada genética também. Daí essa lei das janelas.
Não, já é negativo e do ar-condicionado. Pronto, então, mas nós aí sei que vieram ano passado cá, porque evidentemente tivemos a ver para a recuperação da vaca. Sim, já foi. Mas houve custos que teve a ver com a visita e a reparação da vaca, mas que depois não teve, eles próprios disseram que era melhor o ar-condicionado, que funciona melhor do que a questão da vaca. Portanto, logo peço para retirarem exatamente isso daí, mas houve trabalho da vaca. Pronto, e depois o mais do mesmo, tem aqui as linhas estratégicas de atuação, isto é só para dar conta, a 31 de dezembro de 2023, no orçamento que está até outubro, salvo erro, aquilo que é feito e que não é feito, e aquilo que se culminou até 2023, janeiro, dezembro, peço desculpa, tem aí então a informação sobre as medidas que foram introduzidas dentro do próprio orçamento. Portanto, isto é do orçamento, foi atualizado a 31 de dezembro, por aquilo que foi feito. Já tinha tido informação em outubro e nós acabamos por colocar exatamente a execução da 31 de dezembro. Foram também criadas medidas para ver com o working, trabalho e unidade de trabalho, a questão do programa de oportunidades desenvolveu-se para o ano de 2023, só houve o lançamento de uma das medidas devido ao ataque informático a partir de dezembro, portanto o primeiro aviso foi em dezembro, depois continuou neste ano, mas foram assinados alguns protocolos que terão reflexo este ano e para o ano. Depois os lotes foram todos concluídos, uns por venda e outros por contrato de promessa, o E1, E2, A5, A7, E1, E2, E3, E4, E5 por contrato de promessa, e os lotes A1, A2 e A3. Aderimos também a determinadas parcerias, nomeadamente a população local, que irá ter na sua base. E das vendas dos lotes, efetivamente, foi em 2023, mas não há qualquer evolução. No A5, sim, o A7, salvo erro, não vou dizer aqui o nome do promotor, mas penso que entregou também aqui já o projeto. Mas tem. Mas eram os antigos, já estavam cá. Não, ele disse-me a mim, não sei se já entrou, porque também não chegou ao edifício. Mas entrou, já há muito tempo. Eu estou a falar dos novos, por exemplo. Dos três científicos não temos nada lá. Igual, há um lado exatamente. Pronto, isso é uma carta que também irá, no sentido em que eles têm efetivamente um período de 12 meses mais 6 com o pedido de preparação para entregar os projetos. Portanto, foi o ano passado, ainda estão entre o limite. E depois é 1, E2, E3, E4, E5. É o contrato que começa no primeiro, portanto não tem a posse efetiva, e isto é mais fácil a partir de agora também, que faremos sempre o contrato que começa no primeiro, quando entregar o projeto, então se ativa a escritura. Mas isso já tinha sido dito numa reunião também, que não é um, eram muitos, será sempre o contrato que começa no primeiro, obriga-se depois a entrega do projeto e logo que tiver iniciado o processo. Depois, pronto, com a ADAL também houve, e há um apoio contínuo a quem quiser no âmbito do empreendedorismo. O projeto Smart Goal Star, que também vinha atrás, mas foi efetivamente realizado durante o ano 2023, concluiu em dezembro. Depois eles vieram pedir, simplesmente para se instalarem, até para recolherem dados, não é para se instalarem, para recolherem dados um pouco mais além, não foi o próprio consórcio, foi também o Estado, isto é, o Instituto que gera os dados, e que, portanto, foi realizado no ano anterior. Depois tem a repetição, como sabem, isto são as medidas estratégicas, tem a repetição de alguns projetos e não introduzi exatamente mais nenhuma outra informação, daquela que vocês já possam ter lido, no âmbito das funções sociais, a partir daí. A parte toda já está Toda já era. Portanto, o que eu acabei de ler agora e fazer um grande resumo é exatamente o que temos falado nós em reunião de Câmara. Como vocês sabem, eu também quando levo sobretudo na Assembleia, vai o que nós vamos decidir em Câmara e depois vai ser da minha informação. Importantíssimo, também foi ano passado, nós temos o apoio de Câmara Municipal de 60, não sei precisar agora, mas 60 mil euros, sensivelmente para a compra da ambulância, que também foi realizado no ano passado. Parece que há muito tempo, mas foi exatamente o ano passado o apoio que nós demos e que acabou por ser realizado. O restante é exatamente o que vocês também acabaram de ler, volta-se a falar ainda das oportunidades, volta-se a falar dos protocolos, enfim, volta-se a falar também das atividades, todas as outras atividades que foram feitas, e pronto.
Relativamente a isto era o que eu vos queria dizer sobre aquilo que foi modificado, que vocês não tinham acesso e para que vocês soubessem. Relativamente à prestação de contas em si, como vos digo, para nós é importantíssimo ter o parceiro, o revisor de contas, porque ele é obrigatório. Ele foi efetivamente emitido ontem, em via DAF, para ser enviado hoje à Assembleia, o qual eles terminaram o trabalho na sexta-feira. Então, eles não levantam nenhuma questão quanto aos serem fidedignos, quer os resultados, mas agora neste período, como o ano passado, foram reintroduzidos os dados. Podia haver aqui um problema. Eles tiveram a analisar tudo e voltam a levantar uma reserva parecida ao ano passado, que é a questão das transferências de ativos fixos ou tangíveis, agora já tangíveis, da EDP, que é de uma concessão. Da EDP, a EDP é comercial, a EDP é das infraestruturas. Depois, relativamente à questão de saldo, o resultado líquido negativo. O resultado líquido negativo melhorou face ao que era do ano anterior, e isto é explicado muito rapidamente. Primeiro, porque veio as depreciações da ERD, que foram incluídas, e segundo, as amortizações e de trabalhos em curso. Ou seja, se nós temos inúmeras obras, com algumas, aliás, superiores a meio milhão, entram em depreciação ou entram em amortizações em curso, e, portanto, isso afeta realmente o nosso resultado líquido. Para quem, enfim, está mais por dentro destas questões, deixem-me só aqui procurar o documento, há um defeito, os resultados operacionais eles são positivos, portanto, o que depois afeta o resultado líquido é exatamente essa questão da introdução das depreciações e amortizações. Isso está explicado neste documento e também no ROC, e, portanto, vocês podem analisar. De resto, não foi realizado suficientemente a questão do TPI, ele ficou salvo erro em 40%, e vou falar aqui um pouco de cor, porque nós tivemos um problema, e isso vocês sabem todos, que foi o lançamento do Loja de Cidadão. Lançou-se no ano passado, lançou-se uma ou duas vezes, e isso prejudicou a execução. Estava previsto em fevereiro, março, salvo erro, estavam previstos 800 e tal mil euros para esse ano. Se tudo tivesse corrido bem, tinham-se executado 800 mil euros, ou não haver essa situação que é nos transcende, ou quer aos serviços, quer a nós, e portanto não foi executado esse componente. O restante, mais ou menos, foi executado, aquilo que também estávamos a terminar e que era possível dentro do orçamento. Também sabem, o nosso orçamento é aquilo que é em função dos projetos cofinanciados que temos e dos financiamentos que temos. Relativamente depois aos rácios e indicadores, continuo a dizer-vos que, por ter estado a ler isto já há alguns dias, estão todos são bons rácios, portanto não temos problemas de tesouraria, não temos problemas de solvabilidade, não temos problemas quaisquer em questões de execução e, portanto, continua e mantém-se em boa saúde financeira e contabilística esta questão. Eu não sou muito da questão dos resultados líquidos negativos, não sou mesmo, mas eles, se forem negativos, ficam próximos de zero, é uma câmara, aqui ao lucro, mas de qualquer forma tem a ver muito quanto mais se faz investimento no seu futuro obras em curso, e nós agora vamos ter etapas de cidadão, portanto isso repercute até que não passe para ativo, para que vocês percebam. Até que a obra não estiver terminada, ela passa como ativo final, portanto como um reforço do ativo, e entretanto depois haverá amortizações ao longo do ano, mas já não são tão expressivas. Portanto, e essa é a situação, o que significa que ao investir, evidentemente, até não haver retorno, segundo uma empresa, não há resultado líquido possível. Nós tentaremos, dentro daquilo que nos for possível, andar à volta de um resultado líquido negativo pequenino, porque isto também afeta depois o ativo, mas, como vos digo, não nos deve preocupar muito, porque elas vêm exatamente de obras em curso e das amortizações. Portanto, não vêm de outras questões muito mais, ou seja, não temos outros itens até lá chegar preocupantes, porque eles são positivos, até chegarmos às amortizações, se vê um quadro, tenham lá essa questão. Portanto, não sei se querem saber mais alguma questão, isto foi também aquilo que me parece que é um resumo de uma prestação de contas que atípica, apresentada agora em julho, para já também quero agradecer aos revisores que estavam incluídos de férias, alguns tiveram que vir, mas isso também
cabe no âmbito da prestação de serviços que fazem, aos serviços a todos, porque senão isto também não teria sido possível. Nós ainda tentámos alargar até 31, portanto, a aprovação na Assembleia será o dia 31, e solicitámos ao Tribunal para que nos deixe submeter-nos à aprovação da APA. Portanto, nós cumprimos com aquilo que foi solicitado pelo Tribunal de Contas. Não é só o Tribunal de Contas, isto tem muitas implicações, tem a ver com a legal, tem a ver com esta informação, a APA, tem a ver com a informação de execução de taxas, enfim, tem muitas implicações, tem a ver com as finanças. Portanto, isto pode parecer uma coisa muito simples, mas isto há um reporte enorme para todas as entidades. Por exemplo, uma vez que houve transferência de competências, nós somos agora tipo uma máquina administrativa que informa quanto é que tem de custos. Por exemplo, a educação, não faz sentido. Se nos fazem uma transferência de competências, com a nossa autonomia financeira e administrativa, deveríamos ser capazes de, enfim, alocar ou fazer efetivamente com essas transferências aquilo que eles faziam, ou melhor, do que os mais próximos. O que acontece é que eles perguntavam logo no início, até exatamente, quantos pacotes de leite havia cada criança. Ou seja, nós não estamos para termos os nossos funcionários a trabalhar para a máquina do Estado, sobretudo com informações e inquéritos internos. E isso acontece exatamente em todas as competências transferidas. Mudarmos um bocadinho, isso também penso que já no anterior e agora também neste governo estão a dar conta de que essa situação não pode continuar. Veremos, há informação que temos que prestar, mas para isto era a transferência de competências que é o problema mais perto, para umas situações de mais evidentes que nunca resolveram, para não terem dado resposta nunca, nenhum pedido, nem que fosse de uma, sei lá, de uma bomba, uma caldeira. E agora, Foi difícil, e agora vem e agora, se calhar isso daí uma preocupação para nós é outra em função também do que diz o centro escolar e daquilo que nós conseguimos fazer. Por exemplo, temos agora uma sala que teremos que ver para arranjar e eles, se calhar, estão a operar pedidos de investimento por outras coisas. Portanto, o que também está previsto, isto também já não entra dentro desta esfera, o que está previsto é, como vai ser lançado, e a abertura também estatal, no sentido de que escolas que precisam de qualificação serem analisadas junto da CCDR, que é quem vai emitir o parecer, e a gesto, esperemos que responda rápido. Iremos também tentar fazer um levantamento, ver o que é o levantamento topográfico e arquitetónico e propor a projetistas para fazerem algumas melhorias daquelas que são importantes. Sobretudo também me preocupa uma parte exterior. As crianças são pequenas, antes éramos 5º, 6º, 7º, 8º, mas estão lá no ano, não é? E lá pedras lá fora. Portanto, eu acho que preocupa a questão exterior e dentro do que tem a comunidade, nós iremos avançar pouco a pouco com a educação de artes condicionadas que faltam, nas salas que faltam, também já não são muitas, mas é preferível isso do que o AVAC em si, e depois iremos com a eficiência energética para pôr os painéis e o consumo seja efetuado nisso. Isso está previsto em candidatura, mas podemos alargar para que possa ser feito o levantamento das necessidades efetivas, não por nós, mas pelo conjunto de especialistas do departamento técnico, por metro quadrado, várias por metro quadrado, aquilo é muito complicado e, portanto, entregar-se a uma empresa que possa fazer e propor remodelações e depois candidatar. Mas isso também é futuro, mas eu acho que também deveríamos ir por aí. Pronto, não sei se tem alguma questão, sobretudo numérica, de prestação de contas. Se calhar também falei demais, mas eu posso então a palavra a quem quiser. Neste caso, a vereadora Dalila Lopes. Bom dia. Pronto, eu não tenho dúvida, dar-lhe parabéns pelo documento, porque penso que está claro e nítido. Dar também uma palavra de apreço aos funcionários e a todos, de todas as unidades, porque realmente o ataque informático veio atrasar tudo e está aqui um esforço enorme destes meses todos de trabalho e uma palavra de apreço também a todos. Dizer-vos que realmente eu não acompanhei, não estive presente na votação do orçamento de 2023,
na votação, nem na discussão, e, portanto, não é nada que me seja estranho, não é? Porque sou munícipe, estou todos os dias e realmente vejo que todas as obras, atividades, pronto, tudo o que aqui vem explanado na atividade institucional, pois realmente tem ido acontecendo, porque e tem ido tomando conhecimento. Mas visto que não tive presente na votação do orçamento, pois seria incoerente da minha parte fazer aqui ser mais algum comentário. Portanto, a minha votação vai no sentido de abster-me, contudo, deixar aqui uma palavra de apreço neste documento e dizer realmente que o município está com uma saúde financeira boa e espero que realmente este ano de 2024, 2025, seja aqui um ano para a projeção realmente de uma estratégia que penso que terão pensado e estará no forno para ser lançada e aí sim o desenvolvimento deste município ser estrategicamente e socioeconómico ser um bocadinho mais positivo para todos. Pronto, relativamente, e apanhando aqui a deixa, por essa questão, é lógico que vocês colocam a questão da estratégia, qualquer um que assumiu em 2021, inclusive a Catalina Lopes não tem estado, mas tem estado todos, pega num processo de PT 2020 a terminar, portanto com nenhuma capacidade de novo projeto, e mesmo assim nós aqui internamente conseguimos ir buscar 1.400.000 no âmbito da loja de cidadão, que também se falava, mas entretanto hoje é uma realidade, está em construção, e portanto no período de 2 anos e 9 meses, que é o que levamos, concluímos obras, uma das obras que estava, que era a Casa Mortuária, com muitíssimos problemas, e isso vou dizer sempre, isso leva o seu tempo, e leva internamente muitos recursos, não é só do Presidente, é também da UOSB, da parte da UAF, e portanto uma consciencialização para aquilo que ali estava, que se havia incapacidade de gerir a situação de xisto que não tínhamos, também não podíamos oferecer a questão de xisto de Barranhos, que era impossível. Isso foi ultrapassado, leva o seu tempo, portanto isto leva exatamente o seu tempo, e nos 2 anos, para além dessa questão de ir buscar aquilo que não existia, que era o seu financiamento, que existia nos 240, depois nos 290, isso eu sei, também estava, portanto você também sabe, fomos buscar exatamente para um valor de 1 milhão, mais de 1.200.000, fomos buscar cerca de 958.000, sendo que até a dia de hoje estão pagos cerca de 800.000. Falta, o saldo foi efetivamente pago, e portanto ainda estamos à espera do relatório final. Por outro lado, porque essas questões, claro, isto é sabido, e portanto nós aqui nos 2 anos e meio, também a questão do Castelo, quando nós entramos, sim, efetivamente havia um contrato, havia uma adjudicação efetuada, eu também estive nessa adjudicação, foi feita a adjudicação, mas quando entramos cá, logo nessa semana, o que me deparei, que também era bom, foi exatamente a assinatura do auto de consignação. Também, para referir que as coisas, já temos estado aqui os quantos, não é? As coisas depois também não ocorrem com a pressa que nós gostaríamos, nem nos tempos que nós gostaríamos, não estou a justificar, porque eu não estou aqui para me justificar, não tenho que fazer. Mas evidentemente todo o processo também foi feito na base de projeto de levantamento fotográfico, mais do que levantamento topográfico, coisa que também, se calhar, a vereadora Dalila Lopes não sabia, mas que nós depois viemos a saber, quando houve alguns levantamentos, mas em termos eram sobre prédio, não discussão. Ora, se nós fizermos discussão, isso obriga a uma paragem que nós temos alguma sorte, quer pela gestão do contrato, quer pela fiscalização e pelo empreiteiro, de levar aquilo a bom termo. Portanto, há muito beco, muito buraco, é a arqueologia e a própria cultura também esteve ao nosso lado a acompanhar tudo. Portanto, as coisas não são exatamente depois como perspectivamos. Mas para mais obras, quando também nós entramos, portanto também não estávamos à espera,
espera e, efetivamente, sim, qualquer um de nós estaria, dos três. Havia um muro que estava prestes a ruir, portanto, também foi um muro que também teve o seu tempo, também teve uma execução complicada e que também levou ou consumiu o meu tempo, o nosso tempo internamente e a mim. Depois, quando nós chegámos, também não havia uma decisão tomada sobre o centro interpretativo do Barranquenho, não havia. Fomos nós que decidimos em janeiro, salvo erro, não quero estar aqui, em janeiro, logo em 2022, fazer a adjudicação. Portanto, não estava adjudicada. Essa adjudicação foi efetuada, depois também reparámos em algo que também não tínhamos conhecimento do processo na globalidade, mas queríamos executar, foi termos reparado que aquilo tinha sido feito ao abrigo de uma especialização do CCP, que era uma consulta prévia, sendo que, em termos normais, teria ido para o concurso público, portanto havia uma comunicação que quase não foi feita para o Tribunal de Contas, mas tivemos a sorte de cair nessa questão e, portanto, isso também levou algum tempo. Sim, efetivamente vinham em trabalhos de anterior mandato, mas completamente depois alguns deles renovados. No caso da Casa Mortuária, infelizmente e para mim, tivemos que rever algumas coisas, o que também não me agradou, mas ela hoje está concluída. E no centro educativo também houve umas modificações, que acho que toda a gente depois penso que se podia ter pensado, mas também isso é questões de execução. Na execução, depois nós decidimos deixar um salão enorme lá em cima, que eu acho que também hoje toda a gente está de acordo que serve, nós podemos fazer a divisão. E do centro educativo, nós também andamos com pedidos de informação orçamental para a musealização, porque aquilo é para musealizar e para deixar espaço no ensino, da aprendizagem, da consulta, da biblioteca de toda a informação do Barranquenho. E isso foi feito. O que acontece é que, ao não haver PT 2020, como vos disse, não há dinheiro. Portanto, havia nos processos que estavam. No PRR nós fomos buscar 1.400.000. No PT 2030, acabou de abrir agora, em julho. Portanto, o que tivemos a preparar, dou exemplos, porque essa questão, nós parados não temos estado, nem os serviços, nem nós, evidentemente esperamos é que estamos a resolver o mais rapidamente possível. Temos a geração urbana, vai ser apresentada aqui à Câmara, com alguma urgência, com alguma a dias, que é o estudo prévio por causa da primeira fase. Nós temos que analisar internamente se está tudo de acordo ou não está tudo de acordo e algumas situações, sendo que para a fase zona A eles irão fazer o anteprojeto, ou o estudo prévio, para ainda alterar algumas coisas, que vai ser uma réplica, sobretudo em questões de esgotos, e depois a questão da visualização turística para as vilas, ou seja, eles vão propor sempre essa situação de onde haja recuperação em zonas mais frequentadas, haver aí um destaque importante. E depois algumas bolsas de estacionamento, que é o caso que também está previsto, logo ali ao pé do Talão não, na esquina. Pronto, isso falta só aí mandarmos nós um levantamento mais preciso, mas aqui eu acho que podemos nós fazê-lo aqui, que é por causa da não se identificou as entradas dos que é para não prejudicar a ninguém. Portanto, isso está pronto, portanto, esse concurso, da nossa parte, aliás, demonstramos alguma capacidade de ordem e de madurez do próprio projeto, que será candidatado logo que também seja esclarecida a situação com a SA. Os esgotos, já sabem que se fez a letra 2, tem mais um, é espaço público, legislação urbana, e o outro deve ir com o ciclo urbano da área. Eu também já expliquei isto, penso que a realidade também estava, portanto isso vai ter que ser bem pensado para que se possa efetivamente lançar. Depois, no Mirador, temos que dar o passo final sobre essa questão. Correu como correu, não vou dar informações sobre isso agora, porque darei efetivamente quando também me informarem a mim da parte do júri, mas também já decorreu, portanto,
Haverá indícios de algum projeto sobre essa situação e, portanto, isso também é algo que poderá avançar. Não digo, possivelmente este ano já não dará tempo, mas que está previsto e pronto, não será nessa circunstância, será numa outra que seja passível e aceita por todos. Relativamente ao castelo, a capela, que é aquela que também poderia ser mais visitada, também foi candidatada a algum dinheiro mais. Agora viemos saber o que é também normal, que tem pouco dinheiro ou nenhum, porque nós salvaguardamos essa situação nas ITIs, portanto irá à ITI. No que toca ao Geoparque, o Geoparque também vai ter investimentos que são pequenos, mas sobretudo a informação turística, ou seja, termos novas rotas e novas localizações. Foi aprovado e está em execução e em andamento. A questão do Múrtiga, a estratégia foi aprovada, faltam o POCTEP, lança os avisos respectivos para as obras. Portanto, é isso que também falta. Está feito o levantamento topográfico e agora falta avançar, porque teremos que ter o aviso. Aquilo que é permitido ou não, que é para fazer a recuperação das frutas, a recuperação da casa do goleiro, aquela zona toda, a ver o que é que fazemos definitivamente com o castelo, com o parque campismo, mas pode ser outra coisa, sem obrigar à limitação legal de aproveitar, mas podemos ver isso. Enfim, há várias coisas. No âmbito económico também está o centro interpretativo, o centro de inovação está previsto já, portanto nós iremos fazer a candidatura até 31 de dezembro deste ano, ela está aberta no dia de setembro e dezembro. O que lá se prevê é uma valência enorme para todas as áreas principais em âmbito das empresas, com especialização também em algum laboratório. Tem a ver também com serviços comuns, tem a ver também com alargar uma oferta mais perto da própria parte empresarial para serviços comuns, tem a ver com salas de formação e outras situações. Enfim, é mais alargado e está a ser discutido com a Universidade de Évora e está a ser discutido com parceiros que têm a ver com o mundo empresarial também, porque nós no final temos aqui um consórcio que acaba por dar as ideias e ir para lá. Ainda ontem foi aprovado o consórcio do Mais Alqueva, da Atla, da Associação Atla, que tem a ver também com projetos turísticos muito relevantes. Nós iremos ter, isso também já aconteceu, mas iremos ter toda a informação turística agregada em todo o região Alentejo, em que Barreiros entra. Barreiros tem um projeto âncora, coisa isoladamente só Andoral e Merleque também tem, mas Barreiros tem, que é o centro interpretativo, a parte da musealização e do resto. Portanto, está lá referenciado para obter maior financiamento, poderá chegar a 95%, isso também está já trabalhado. Enfim, há muitas coisas. Agora, o PT 2030. Mas eu não me expressei bem, eu não quis dizer que não tinham feito nada. Sim, ou seja, eu sei que durante. Existem vários setores, estratégia. Mas por isso é que eu disse, no fim, que esperava realmente que 2024, 2025 fosse esse. Porquê? Porque tenho quase a certeza que a estratégia está montada, está delineada e está encaminhada. Porquê? Porque, aí está. Eu percebi, mas sempre está cá sempre. Ora está, como não estou sempre, também é um bocadinho difícil às vezes avaliar. Claro que pelo senso comum vou vendo, vou ouvindo, vou perguntando e vou interessando. E a verdade é que eu sei que vinham projetos antigos, não estariam todos na perfeição, nunca estão, e portanto vocês fizeram as alterações que entenderam fazer, corretas, e sempre, porque quando fazemos sempre pelo bem e pelo melhor, e portanto eu aí também concordo e fizeram aquilo que entenderam fazer. Não é fácil, não tem sido anos fáceis, não, é verdade. Portanto, cada um apanhou o que apanhou, não interessa, a verdade é que estamos aqui para trabalhar e para fazer, e sempre pelo melhor do nosso concelho e dos municípios. E, portanto, por isso é que eu também no fim disse que 2024, 2025 seria o up com este novo quadro comunitário que aí vem, que nos dará alternativas para outros projetos e outras estratégias.
Por isso, Relativamente a isso. eu quando quero falar estratégia, cada um tem o seu pensamento, não é da parte negativa. Como não estou sempre, por isso é que é um Não, o que eu estou a bocadinho dizer é que estas difícil para questões, mim. reparem, há um orçamento quando se está em minoria, as coisas têm que ser, levam um trabalho diferente, não é? Como devem entender. E efetivamente houve também um trabalho de preparação dos orçamentos e é aquilo que é possível em minoria. Agora, em questões, nós vamos chamar de estratégias se quiser, mas aquilo que é as necessidades, pelo menos para dar passos, estamos a trabalhar neles. Por exemplo, na questão de regulamentação, houve muitas mudanças, claro, mas não são perceptíveis. Por exemplo, nós aqui fomos capazes, sempre no Centro da Lida estava, da Lida Lopes. As bolsas deixaram de haver crivo para quem recebe e quem não recebe. Portanto, toda a minha gente hoje pode receber, independentemente disso. Outra coisa que conseguimos, que a própria da Lila também esteve, foi já não temos que suportar custos de deslocações de alunos, o mundo mudou muito sobre onde estudar o 11º e 12º ano. Pela primeira vez, desde o ano passado, em especial, e este ano já de uma forma concreta, nós hoje já dizemos, pela liberdade de cada um, que vão estudar onde eles quiserem. Houve um regulamento enorme, que vocês também conheceram, que foi o regulamento de oportunidades. O que acontece é que a oportunidade dizimou com o ataque informático, porque as medidas estavam previstas e, entretanto, não foi possível dotá-las em suficiente. Também disse que a oportunidade serviria e quando a minha prestação de mandato terminar, depois virá outro mandato, seja quem for, a questão é verificar que ele funciona ou não funciona, alterar ou eliminar. Posso até ser eu, evidentemente. Mas o que quero dizer é que é uma experiência que tem 5 áreas que até agora nós não tínhamos tido. Pouco se fala, mas nós apoiamos 20 contratos, agora já 19, 20 contratos, mas desta vez o apoio que é dado não é apoio efetivo para um contrato, as pessoas têm descontos, as pessoas têm efetivamente o que deveriam ter noutras circunstâncias. Depois houve mais regulamentação do PAF, também alterámos na questão do apoio ao arrendamento, também apoiámos, porque consideramos que também há incertezas com 45 e com 50 anos. Portanto, regulamentar, em termos de regulamento, porque eles não são visíveis. Sim, as alterações, sim. Agora, concordo que, efetivamente, em 2 anos e 9 meses, é complicado alterar todas as questões. Eu acho que, em termos de minorias, temos conseguido caminhar em coisas, elas têm sido aprovadas por unanimidade, o qual também sempre agradecerei e agradeço que tenhamos conseguido fazer alterações substanciais em regulamentos e outras obras, caso da Casa Mobiliária, que vinha sempre à Câmara, estas coisas importantes, obtive sempre, de alguma forma, compreensão ou apoio com as suas questões, evidentemente, em termos de aprovações. E para o futuro, como também a curto prazo é muito difícil modificar de 0 a 100, iremos para um longo prazo e também nós temos um contrato, qualquer um dos 4, temos um contrato de 4 anos, quando ele termina, uns ficamos, outros vamos, o que também é importante é que se deixem coisas que depois cada um tem o critério para alterar ou não, porque o PD é vida ainda vai ter execução e vai ter uma força em finais de 2025. Portanto, sim, não é agora que... Não é agora, vão ser apresentadas as candidaturas, estão na primeira versão de análise de candidatura, coisa que ainda não fizeram, portanto já não demoram 10 dias como demoravam antes, agora vão demorar uns 20, vão pedir elementos, vão pedir, estamos 4 ou 5 meses para a aprovação. Portanto, isto é o início de um quadro comunitário, eu acompanhei, não o PT 2020, mas acompanhei o CREN, se lembram do CREN, também tinha as suas complicações, isto ainda vai ter mais. Reparem, nós temos agora, obrigatoriamente, temos que demonstrar sustentabilidade em todos os projetos, todos. Temos que demonstrar que não se chama DSNH, mas pronto, tem a ver com demonstrar que nós não estamos a afetar o clima, o ambiente, etc. Isso tudo é muito burocrático e isso implica que há uma aceitação ou não dos documentos que nós enviamos e essa situação leva ao que leva. Caminho de nota, por exemplo, também já foi solicitado à CCDR, à Legal, para que analise e nos indique se vai haver em termos de orçamento do Estado. Eu também já tenho pedido
audiência ao Secretário de Estado, porque existe nos contratos de programas uma componente que diz acessibilidades. E acho que também é uma forma de irmos fecharmos isso de uma vez por toda, pelo menos em 20 anos, esse caminho. Quanto às outras já falámos, mas há coisas que estamos à espera. O PT foi o que foi, estamos na pausa, com um ataque informático, com todas as condicionantes, e pronto, algumas que fugiram-se, espero eu. Portanto, não sei se. Acho que os problemas, estou a vazar. Bom dia. Eu, dar continuação ao que vocês já falaram, sinceramente eu vou dar os parabéns e para toda a equipa, principalmente a parte da contabilidade. Tivemos o ataque informático e fizeram um excelente trabalho. Portanto, isto é um resultado, digamos assim, do trabalho que foi exaustivo. Não nos podemos esquecer disso. De qualquer das formas, isto é um documento extremamente técnico. Portanto, vamos lá ver, para isso é que temos os revisores, para verificarem efetivamente que está tudo correto e devidamente certificados. Portanto, não é só eu que tenho para questionar se efetivamente as coisas estão certas ou não, portanto, mas pronto, mas aqui para realçar efetivamente o trabalho que tem sido feito para aqui chegar, por causa do ataque informático. E isto deve-se aos serviços, principalmente à contabilidade e depois, por sua vez, já os jogos, né, que tiveram que confirmar e certificar tudo. Portanto, eu só tenho isso a dizer. Eu acho que aí. Acho que está tudo e posso dar a palavra. Não, é só mesmo reiterar realmente o agradecimento aos serviços pelo excelente trabalho que desenvolveram, que sem o apoio de todos isto não teria sido tido esta finalização tão positiva e tão bem feita. Portanto, é um trabalho de louvar, porque realmente parece que é muito tempo, mas num curto espaço de tempo foi feito um trabalho que é deixar aqui os parabéns à equipe. Aqui também, vamos reparar que nas contas também estão quase 70 mil euros, ainda falta contabilizar nas 40, ainda falta contabilizar nos euros. Tem um custo que está aí refletido, evidentemente, e que vai estar refletido no próximo, quero dizer, que tem um custo assumido. Pronto. Agora, eu também deixo claramente, acho que isto é unânime, a questão do. Também é só o esforço, é o apoio que eles próprios prestaram, e aqui eu falo de todos, sabendo que muitas das coisas não eram possíveis de fazer, mesmo em termos de execução orçamental. Nós temos que ir à pressa agora, porque não foi possível, a partir desta aprovação, isto só leva agora a uma distribuição em orçamento com a integração de saldo, portanto só agora é que conseguimos, e que eu não iria, que nós, aliás, não iríamos permitir, por isso que a Câmara em si também não o faria, é deixar de pagar a funcionários para termos execução de outras coisas. Portanto, até junho, o que nós temos andado a fazer, e aí volto a agradecer a quem está lá fora e a quem já está dentro, aquilo que me foi possível a mim atacar. Se eu não tiver verba disponível em orçamento, eu não posso avançar. Isso é claro. Portanto, o que foi possível pelo exercício de aprovações de alterações, mas a maioria foi para o pessoal. Portanto, até não haver esta solução já, ou seja, nós começamos o ano a 5 meses de fim. Esta é a realidade do município. Mas se também não fossem eles todos, eu aqui, a UAF tem um problema maior, mas também todos, porque se também queremos avançar com as coisas não podemos, portanto volta para trás, e isto também de ficar parado em algumas coisas também não é a melhor das situações. Portanto, eu também deixo o meu aprecionar também do princípio aos funcionários, porque naquilo, ou quando há um problema verdadeiro, e espero que ninguém, após nós próprios, como conjunto de 5, termos de estar a tratar disto nunca mais, porque não faz, enfim, só para quem viveu, a vereadora Dalila Lopes viveu o Covid, portanto os primeiros 6 meses também não sabíamos o que fazer, sabemos disso, e a vereadora Dalila Guerra viveu um ataque informático. Portanto, aqui já Covid, pronto, o Covid facilitou numa questão que era podíamos proceder com outras coisas, não tínhamos problemas orçamentais, mas tínhamos o problema de muitas coisas não serem resolvidas porque não podia sair. Agora, temos dinheiro, temos vontade, mas não conseguimos, por exemplo, se eu quiser um projeto X superou o valor que estava em orçamento inicial, eu não consigo passar a cortar
Correto? Portanto, esta é a realidade até julho, 31 e 30 de julho. Faz de conta que só agora é que agora agosto será janeiro de 2024 e aí iniciamos uma nova era. Por isso é que eu referi, espero que 2024, 2025 seja o ano. Depois de vir férias. E mesmo assim, reparem que conseguimos lançar, loja de cidadão. Que é um nível, pode dizer, é maior, Sim. tem alguns aninhos, portanto não é coisa fácil, não é uma obra fácil, e 1.200.000 e tal, mas Sim. já é nada, os outros foram certos, mas foram com várias fases, neste caso não, e também da execução, portanto ainda andamos com alguma coisa. Pronto, dito isto, não sei É se caso para dizer que não há Covid nem ataque informático que nos derrube. É apenas ter vontade de fazer. Portanto, somos poucos e então vou acabar. Por isso é que também para o ano será novamente, eu já vi esta questão do reforço em pessoal, agora também não pode ficar. Aconteceu agora está previsto este ano, portanto vai ser lançado agora em agosto os concursos que faltam, que foram aprovados no ano passado, portanto estas situações têm também que ficar, quem vier assim, seja quem for, sejam nós, sejam outros, dependentes aqui, portanto, essa situação. Eu aí assumirei, porque isto tem um custo muito mau, mas eu assumirei que é necessário fazermos alguns esforços, porque as pessoas têm idade que têm que sair, e outros que têm que, efetivamente, fazer o trabalho que alguns já não vão fazer, e algumas áreas que também precisamos renovar e noutras introduzir novidades, porque estamos no século XXI, não estamos na década do 90. Pronto, dito isto, eu coloco então, se tem alguma coisa, portanto, vamos aqui à votação, quem vota contra, quem se abstém. gostei devido a que, como não estive presente no orçamento e na discussão e na votação do orçamento de 2023, pois o meu voto vai de 5, só eu apenas. Aprovado por maioria, do qual eu agradeço a vossa disponibilidade, agradeço também por ter um documento técnico, muito técnico, em que também a demonstração da execução instrumental e que, sobretudo, pelas palavras aos, no caso, colegas, no que não é o caso que ele já trabalhou, e acho que se não tivesse no dia de hoje o nosso agradecimento sobre este esforço. Esperamos que não volte a acontecer. Muito obrigado, então, e damos por encerrada a noite do público, damos por encerrada a reunião.